O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Hoje eu não vou falar sobre Levítico. Hoje eu quero falar sobre o significado do Pentecostes. Abra sua Bíblia. No capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Pentecostes significa festa das colheitas. Era uma festa que via próxima à Páscoa para os judeus. E esse nome Pentecostes é o nome da festa. Mas para nós virou um título histórico, pentecostal. E hoje nós estamos divididos naqueles que são pentecostais, neopentecostais e soveterianos. Chama as presbiterianos, são católico manso. Muito obrigado. Preste atenção que esse fato do Pentecostes, ele é de extrema importância para nós compreendermos a doutrina do Espírito Santo. No campo da teologia, existe um capítulo chamado pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Se estuda o Espírito Santo desde Gênesis até Apocalipse. E mostra claramente que a pessoa do Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E que o Espírito Santo vai ter, a partir do Pentecostes, um ministério especial. Se o Deus Pai escolheu, se o Deus Filho redimiu, o Espírito Santo vem agora para converter. Para converter. Observe em Atos capítulo 2, que isso que aconteceu ali em Jerusalém, e eu tive o privilégio, alguns dias atrás, de passar nesse lugar. E eu quase pedi um Pentecoste de novo lá, mas não vai repetir. Porque o Pentecoste é irrepetível. Por quê? Veja, no capítulo 2, que Pedro, ao começar o seu discurso, versículo 16, 2,16, diz: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, aconteceu porque era o cumprimento de uma profecia, ou de várias profecias. Quando o pastor Hernandes pregou aqui hoje, João Batista disse que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Veja o que Pedro vai colocar aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por favor. Versículo 32 em diante. A este Jesus, vamos ler juntos? Atos 2, 32, 33. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e...
Então presta atenção. O cumprimento, o Pentecostes, significa o cumprimento da profecia, do derramar do Espírito. Mas também, Jesus, ao assumir o trono, como Senhor, ao ser entronizado, o primeiro ato dele como Senhor foi o quê? Derramar o Espírito Santo. Por isso que ele diz lá em João, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas ele foi. E o primeiro ato como Senhor, como governador, como presidente de tudo, ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. E aqui, meus amados irmãos, eu queria destacar 4 aspectos que eu e você podemos experimentar hoje acerca do Espírito Santo. 4 coisas. A primeira delas é que o Espírito Santo, ele é quem vai converter você. A partir daqui, estabelece o princípio de que a conversão é um ato do Espírito Santo. É o Espírito Santo que regenera. É o Espírito Santo que faz o novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel. Por favor, dá uma olhadinha. A partir do versículo 25. Ezequiel 36, a partir do versículo 25, diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis o quê? Purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Vamos ler juntos, 26, 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Isso aqui significa regeneração, novo nascimento. Então, se você é convertido hoje, se você é uma pessoa nascida de novo, você experimentou essa ação sobrenatural do Espírito Santo. Segunda coisa muito importante, que vai acontecer agora a partir de Pentecostes, é que não somente o Espírito Santo vem para regenerar, para converter, mas ele vem também para habitar dentro de nós. Habitar. Por favor, vamos dar um pulinho lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. No versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Presta atenção. Emanuel significa o quê? Deus. Como é que Deus está conosco? Na pessoa do Espírito Santo. Então, o meu corpo, o seu corpo, nós somos santuários do Espírito Santo. Presta atenção, porque isso é sério. E eu queria destacar aqui, por exemplo, 2 Coríntios. Por favor, 2 Coríntios. Capítulo 6, em diante. 6,16. Diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos?
O que ele diz aí? Porque nós somos santuário, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não vos toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então preste atenção que o Espírito Santo que nos regenerou, que nos converteu, ele agora habita em nós. Habita em nós. Vocês estão entendendo ou não? Você crê nisso ou não? Por que o maligno não lhe toca? Porque você é propriedade exclusiva de Deus. Na linguagem de Paulo, você está selado pelo Espírito Santo. Você está penhorado pelo Espírito Santo. E isso é a garantia da nossa redenção, da nossa salvação. Então eu estou vendo aqui, os mais gordinhos é Catedral do Espírito Santo. Tem os mais magrinhos, Capela do Espírito Santo. Eu estou mais para a Catedral, né? Então, lembre-se disso, o Senhor está conosco. Quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Como é que ele está conosco? O Espírito Santo habita dentro de nós. Dentro de nós. Terceiro aspecto. E aqui eu queria, antes de colocar o terceiro, eu queria que você fosse para Atos capítulo 2. Rapidinho lá, Atos capítulo 2. Veja no versículo 38, diz assim, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Isso aqui não são os dons do Espírito, aqui é o dom. O dom é a pessoa, é o presente do Espírito Santo. Tá certo? Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, que se você não tem o Espírito Santo, você não é de Jesus. Porque você não somente foi regenerado, mas agora você é a habitação. Mas em terceiro lugar, após Pentecostes, nós temos uma lição maravilhosa que nós aprendemos, que está lá, por favor, em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Diz o quê? E não vos embriagueis com vinho, ao qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Presta atenção. Regeneração, habitação. Terceiro lugar, eu vou usar a palavra influência. Influência. O que significa isso? É que o Espírito Santo habitando em mim, ele vai influenciar a minha vida. Por que eu estou usando a palavra influência? Porque quando comparado aqui, ser cheio do Espírito Santo com ser cheio do álcool, quando você está cheio do álcool, o álcool afeta o quê? As suas emoções, a sua razão, o seu físico. Então é o seguinte, o crente não é para ser cheio do álcool, para ser influenciado pelo álcool, é para ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai agora, você vai andar no Espírito Santo, você vai ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai produzir em você o fruto do Espírito Santo. Você vai receber do Espírito Santo os dons espirituais para trabalhar a edificação do corpo. Então você vai ser guiado, você deve ser guiado, dirigido, influenciado totalmente pelo Espírito Santo. Isso nós podemos chamar de a doutrina da santificação. É o Espírito Santo nos transformando de glória em glória à imagem de Jesus. Então, deleta esse pecado de Arival, esse defeito que ele tem, substitui. Vai deletando e vai incorporando
Tá certo? Mudança de hábito. Arival era ladrão, agora virou crente, não está roubando mais, está trabalhando. E está ajudando o outro. Mudou. Vocês estão rindo de quê? É desse jeito. Regeneração, habitação e influência. Mas vem, meus amados irmãos, quarto lugar. A quarta bênção do Espírito Santo após o Pentecostes. Padrão. Veja lá, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos? O que diz? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ser-me-eis Presta atenção que após o Pentecostes, o Espírito Santo veio para nos encher de poder espiritual. E nós não podemos fazer a obra de Deus como igreja, como cristão individual, sem o poder do Espírito Santo. Esse versículo fala do poder. Há duas palavras no grego para poder. A palavra exousia, que é poder político, poder de governar. Mas a palavra que aparece aqui é a palavra dinamis, que significa poder espiritual. Poder espiritual. A fonte do poder, o Espírito Santo. O uso do poder, testemunhar. E vocês sabem, vamos dar um pulinho lá em João. João capítulo 15, versículo 26. Você vai receber o poder do Espírito Santo. Para quê, gente? Para testemunhar do Evangelho. Para fazer a obra de Deus. No poder do Espírito Santo. Versículo 26 de João 15. O que diz? Quando, porém, vier, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então preste atenção que um dos ministérios do Espírito Santo é testemunhar acerca da pessoa de Jesus. O Espírito Santo não chama o holofote para si, ele é o holofote que aponta para Jesus. Então, eu e você, junto com o Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, nós vamos testemunhar quem? A Cristo. Eu queria chamar a sua atenção, volta lá para o Antigo Testamento, livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Ageu, Zacarias, Malaquias. Zacarias, capítulo 4. Zacarias 4, versículo 6. Vamos ler juntos? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Presta atenção. Era assim no Antigo Testamento. Qualquer obra de Deus, feita por Deus, era feita no poder do Espírito Santo. Não por força, não por habilidade humana, mas pelo poder do Espírito Santo. Se você for observar aqui, Zorobabel, ele é o governador, e ele vem justamente para reconstruir a nação de Israel. Ele vem primeiro, depois vem Neemias. Veja, no versículo 7
de Zacarias 4. Primeira lição, que eu tiro aqui do texto. 4:7. Que diz aí? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás o quê? Porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça, graça para ela. Presta atenção, nós precisamos do poder do Espírito Santo para nós sermos bem-sucedidos. Montanha se torna o quê? Campina. É a mesma ideia que Jesus coloca lá, que pela fé e no poder do Espírito Santo, você dirá a essa montanha, lança-te no mar. Não vai fazer isso por aí não, senão vamos internar você no hospício. O que Jesus está colocando ali, é que no reino de Deus, no avanço do reino de Deus, nós faremos a obra pelo poder e não haverá barreiras que possam impedir o avanço da igreja. Mas ainda em Zacarias capítulo 4, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, é uma palavra de encorajamento. Porque ele vai começar a obra Zorobabel. Simples. Mas ele vai colocar a pedra de remate. O que é pedra de remate? É o acabamento. Significa que é no poder do Espírito Santo que nós vamos começar e nós vamos o quê? Concretizar a obra de Deus. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de concluir. Para Deus não existe obras inacabadas. Só no Brasil tem obras inacabadas. Começa, mas não termina. E às vezes os políticos inauguram 4, 5 vezes a mesma obra e põem a placa dizendo que foi ele que fez. Mas o Rei de Deus não é o Espírito Santo que faz. E ele faz tudo certo. Começa e conclui. Mas o que é importante a gente entender aqui, veja no versículo 9, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa. Elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Vai começar, vai acabar, e quem é que vai ser glorificado? Deus, porque foi Deus que fez, porque não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. O serviço feito no poder do Espírito Santo é bem sucedido. O serviço no poder do Espírito Santo é encorajador. O poder do Espírito Santo está sempre disponível, sempre que necessário. Irmãos, veja lá no versículo 2 de Zacarias 4. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis que um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Presta atenção que nunca faltará óleo para nós fazermos a obra de Deus. Presta atenção que a partir de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo nos regenera, o Espírito Santo nos habita, o Espírito Santo nos transforma, nos influencia, mas o Espírito Santo veio para nos dar poder. Veja em Atos dos Apóstolos, eu queria destacar apenas 2 exemplos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23, o que diz aí? Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram,
Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí ele diz, olha gente, não foi nada disso, porque verdadeiramente eles se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilato com gentios e gente de Israel. Para quê? Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então Deus é quem controla a história. A morte de Cristo não foi um incidente político, religioso. O sacrifício de Jesus foi o cumprimento dos desígnios de Deus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito que pré-determinaram. Aí, versículo 29. Se é assim, oraram, agora nós vamos para onde? Vamos para cima. Ah, não pode pregar o evangelho, é aí que nós vamos pregar. Ah, não sei o quê, Deus diz, não, é macho e fêmea. E nós vamos para o pau. Mas não por força, nem por, mas pelo meu espírito. A igreja, o reino de Deus vai avançar contra todas as forças infernais. E o texto é bastante claro. Agora, Senhor, versículo 29. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus. 31, lê comigo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Presta atenção que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez eles anunciavam o quê? A palavra. O que significa isso? Significa que a partir do Pentecostes, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está disponível para a sua igreja. A gente faz a obra com o poder do Espírito Santo ou sem o poder, a escolha é sua. Mas o poder está disponível. Disponível. Você crê nisso ou não? Nós estamos esse dia aqui orando porque tem coisas na minha vida, na sua vida, que só o poder do Espírito Santo para queimar, para mudar, para transformar. Regeneração, habitação, influência e poder. Poder. Vamos para Marcos, ou Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Jesus, ele vai nos incitar, provocar. Ele diz assim, Lucas 11, a partir do versículo 9. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Lê comigo esse versículo 13, por favor. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Presta atenção. Na regeneração, você não pediu o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que converteu você. O Espírito Santo sopra onde quer. Ele é como o vento. No dia da sua conversão, você passou a ser o quê?
A habitação do Espírito. E o Espírito Santo começou agora a guiar você, dirigir você. Isso aí, você não tem nenhum mandamento para você pedir isso. Mas para você ser cheio do Espírito Santo, está aqui. O Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo aqui não é a pessoa, porque a pessoa você já tem. O Espírito Santo habita com você, estará com você para sempre. Mas nós precisamos de quê? Do poder. Tem umas coisas na minha vida que eu preciso do poder do Espírito Santo para me libertar. Sabia disso? E eu comecei ontem a fazer uma lista dos pecados que eu tenho. Faltou papel, mas secou a caneta. Mas eu queria pedir para vocês que me conhecem, meu zap está disponível aí. Né? Manda um zap assim, pecados que o pastor Arival tem. Manda para mim. Pastor Arival é soberbo, põe lá. Porque, irmãos, todo pecado tem nome, ou não? Todo pecado tem nome. E nós temos que tratar do pecado pelo nome. A minha família, ou parte da minha família, tem uma tendência para o alcoolismo. Não é maldição hereditária, é uma... E eu gosto de tomar vinho. E às vezes eu pego. Vou comendo com queijo, com pão, com mortadela. Vai. Eu queria ser como o pastor Hernandes, assim, todo leve, solto. Você olha para mim, você já vê a ansiedade encarnada, não é? Meu psiquiatra, ele está aqui, não, está aqui, está lá em cima. Ele disse, não precisa nem falar. Eu fui lá consultar com ele. Ele disse, você é hiperativo. O cara começa a falar besteira, você começa a tremer no púlpito. Pense nisso. Nós precisamos do poder do Espírito. E esse poder está o quê? Disponível. E nós estamos tirando esse dia, hoje, para buscar esse poder. Porque nós não fabricamos avivamento. Nós não vamos fabricar aqui uma cartaz. Eu não vou usar aqui de linguagem, né? E de comunicação para provocar em vocês emocionalismo. Não. Quem tem que produzir quebrantamento no nosso coração, quem é? O Espírito Santo. E ele é uma pessoa. Ele é o Espírito da verdade. Somente ele poderá nos guiar o quê? A verdade. É ele que nos convence do pecado. Porque você pode, sabe o que você pode falar? Você pode mandar no WhatsApp essa semana dizendo, pastor Arival, você tem esse pecado. Eu disse, não tenho. Quem é que vai me dar convicção de pecado? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E você que é casado, não faça essa experiência com a sua esposa. Diz, minha filha, anota aí os pecados que eu tenho. Me aponte aí. Mas nós precisamos tratar, porque isso, irmãos, se a gente não tratar isso, isso é coisa o quê? Básica. A coisa básica.